Ela sentou-se na parte de trás da opressiva sala com painéis de madeira, um fantasma num vestido preto emprestado. A família na primeira fila, a viúva, o filho, a filha, olhavam através dela como se ela fosse feita de vidro. Eram os Blackwell, uma dinastia de aço e gelo, à espera de reclamar o seu império. Ela era Sarafina Reis, a enfermeira que segurara a mão do velho. Ninguém a notou. Ninguém falou com ela. Mas em 10 minutos, o nome dela seria o único que importaria, desencadeando uma guerra que exporia um segredo enterrado há 30 anos. Os escritórios de Covington, Steele e Croft foram projetados para intimidar. Ocupavam o 40º andar de uma torre de vidro e aço no centro de Chicago, mas o interior era uma fortaleza de dinheiro do velho mundo. Paredes de mogno, com um leve cheiro a óleo de limão e couro velho, estavam adornadas com retratos de homens há muito falecidos. O tapete era tão espesso que parecia absorver todo o som, toda a esperança. Sarafina Reis sentou-se numa cadeira de pernas finas perto da porta, com a sua mala gasta apertada no colo. Sentia-se como um rato que tinha entrado na toca de um leão. Limpa a garganta. Na primeira fila, num sofá de couro macio, sentavam-se os Blackwell. Catherine Blackwell, a viúva, era uma escultura de perfeição loira e gélida. O seu fato Chanel preto era impecável. O seu luto manifestava-se num único brinco de pérola impecável. Ela não derramara uma lágrima no funeral. Parecia apenas incomodada. Ao seu lado, Marcus Blackwell, o herdeiro aparente, batia no seu relógio Patek Philippe de $20.000. Era um homem a transbordar do seu fato feito à medida, com o rosto avermelhado de impaciência e uísque caro. Fora CEO interino da Blackwell Industries durante 1 ano, e todos sabiam que ele estava à espera que o interino fosse removido. Depois, havia Beatrice Blackwell Smith, a filha. Casará-se com um nome ainda mais antigo e irradiava um desdém aristocrático frágil. Estava a sussurrar para a mãe, alto o suficiente para Sarafina ouvir. Mãe, temos mesmo de estar aqui? É tão fúnebre. O Finch não pode simplesmente enviar-nos a distribuição por e-mail? É protocolo, querida, Catherine murmurou, os olhos fixos na cadeira vazia à cabeceira da enorme mesa de conferência. O teu pai era um tradicionalista, isto é, quando não era um velho tolo sentimental. Sarafina estremeceu. Ela era, presumia, o projeto final do tolo sentimental. Tinha sido enfermeira particular e acompanhante de Arthur Montgomery Blackwell nos últimos 2 anos da sua vida. A família a contratara, mal tinha olhado para o seu currículo e depois a tinha desconsiderado. Eles visitavam o patriarca na Blackwell Manor 1 vez por mês para um jantar obrigatório e silencioso de 30 minutos. Sarafina estivera lá todos os dias. Fora ela quem ouvira as suas histórias sobre a construção do seu império. Fora ela quem levara um copo de água aos lábios quando os tremores nas suas mãos ficavam muito fortes. Fora ela quem sentava com ele no terraço às 3 da manhã, quando a dor o mantinha acordado, ouvindo-o apontar as constelações, a sua voz embargada de arrependimento. Uma porta abriu-se e o Sr. Alistair Finch entrou. Era um homem alto e magro que parecia tão velho quanto o mogno. Carregava um único documento encadernado em couro. Obrigado a todos por terem vindo, disse ele, a voz seca como pergaminho. Ele sentou-se, ajustou os óculos e olhou para a família. Os seus olhos piscaram por um milissegundo para o fundo da sala. Ele foi a única pessoa que tinha reconhecido a presença de Sarafina, oferecendo-lhe um aceno curto quando ela chegou. Agora lerei o último testamento de Arthur Montgomery Blackwell. Marcus inclinou-se para a frente, com um brilho predatório nos olhos. Beatrice parou de sussurrar. Catherine ajustou o colarinho do seu fato. Sarafina apenas tentou respirar. Ela só estava ali porque o próprio Sr. Finch a tinha chamado, insistindo que era o último pedido não negociável de Arthur. Ela esperava um pequeno legado, talvez o suficiente para pagar os seus empréstimos estudantis,
Um ato final de bondade. A família, ela sabia, esperava o mundo. Primeiro, os legados menores, Finch começou. Ele leu uma lista. $50.000 para o jardineiro, $100.000 para a Chicago Symphony Orchestra, $20.000 para a sua alma mater. A cada legado menor, o sorriso de Marcos apertava. Isso era apenas a limpeza das migalhas antes do prato principal. Agora, disse Finch, virando uma página, chegamos à propriedade principal. Era isso. O ar na sala crepitou. A minha esposa, Catherine Blackwell, Finch leu. Deixo a quantia de $1 milhão a ser mantida em fideicomisso, do qual ela poderá sacar uma mesada, desde que permaneça solteira. O silêncio era ensurdecedor. O rosto perfeitamente empoado de Catherine ficou rígido. $1 milhão, Beatrice sussurrou, horrorizada. Marcos parecia confuso. Isso é a mesada para a casa de hóspedes. Continue a ler, Finch. A minha filha, Beatrice Blackwell Smith. Finch continuou, a voz inabalável. Deixo a minha coleção de arte do século XVIII, avaliada em aproximadamente $2 milhões, com a condição de que nunca a venda. Beatrice soltou um pequeno som estrangulado. A arte era horrível e ela estava a planear vendê-la para financiar uma nova ala na sua propriedade em Hamptons. E ao meu filho, Marcus Blackwell, disse Finch, os olhos a percorrer a página, deixo a minha coleção de relógios de pulso antigos e a minha mais sincera esperança de que um dia ele aprenda o valor do tempo. O rosto de Marcos passou de avermelhado para um roxo profundo e perigoso. Os relógios? É só isso? E a empresa? E a casa? Estou a chegar a isso, disse Finch calmamente. Ele deu um gole de água, aparentemente desfrutando da tensão insuportável. Todo o resto, resíduo e remanescente da minha propriedade, tanto real quanto pessoal, ele leu, incluindo a participação de controle de 51% na Blackwell Industries. A propriedade conhecida como Blackwell Manor e todo o seu conteúdo, o apartamento cobertura em Nova York, a vila na Toscana e a totalidade dos meus ativos líquidos e portfólios de investimento avaliados em aproximadamente $900 milhões. Marcos estava praticamente a vibrar, um sorriso grotesco espalhando-se pelo seu rosto. Ele pensou que era uma piada, um teste final do pai. Finch levantou os olhos acima das cabeças da família, o seu olhar pousando diretamente na mulher invisível na última fila. Eu os lego na sua totalidade a senhorita Sarafina Hayes. Se uma bomba tivesse detonado na sala, teria sido menos violento do que o silêncio que se seguiu. A mão de Catherine Blackwell, que estava a repousar no braço do sofá, cerrou-se tão forte que os seus nós dos dedos ficaram brancos. O queixo de Beatrice desencaixou-se, o seu batom perfeitamente aplicado, parecendo de repente berrante. Marcos foi o primeiro a mover-se. Ele levantou-se lentamente, a pesada cadeira de carvalho a raspar alto contra o chão. "O que você disse?" Ele sibilou, a voz um rosnado baixo. O Sr. Finch não se encolheu. Ele repetiu. "Eu os lego na sua totalidade a senhorita Sarafina Hayes." "Quem diabos?" Marcos girou, os olhos varrendo a sala. "É Sarafina Hayes", foi Beatrice quem a viu primeiro. O seu olhar viajou para o fundo da sala, para a mulher insignificante no vestido barato. Os seus olhos arregalaram-se, primeiro em confusão, depois em puro e não adulterado desprezo. "É ela", Beatrice sussurrou, apontando um dedo tremendo com um anel de diamante. "É a enfermeira." 3 pares de olhos, azuis e frios como gelo glacial, fixaram-se em Sarafina. Foi a primeira vez que eles realmente olharam para ela. Naquele momento, ela não era mais de vidro. Era um obstáculo. Era a inimiga. Sarafina sentiu o sangue escoar do seu rosto. Não conseguia sentir as mãos. Queria vomitar. 900 milhões. A empresa. A casa. "Não", ela sussurrou, abanando a cabeça. Isso não pode estar certo. É um erro.
O único erro, Marcus rosnou, dando um passo em direção a ela, é que você ainda está a respirar. Senhor Blackwell, a voz de Finch cortou a sala como um chicote. Sente-se. Qualquer ameaça será registrada. Isto é uma piada. Marcus rugiu, ignorando-o e avançando sobre Sarafina, que encolheu-se contra a parede. Você, sua pequena sanguessuga caçadora de ouro. O que você fez? O que você fez com ele? Envenenou a mente dele, dormiu com ele. Marcus, a voz de Catherine era afiada. Ela estava de pé agora, a sua compostura a quebrar-se, revelando a fúria crua por baixo. Não seja grotesco. Ela virou o seu veneno para Finch. Alistair, isto é uma farsa. O meu marido estava senil, estava medicado. Não estava em pleno juízo. Esta criatura obviamente exerceu uma influência indevida. O testamento é inválido. Vamos contestá-lo. Vamos mandá-la prender. Garanto-lhe, Sra. Blackwell, disse Finch, abrindo a sua pasta. Isso não será possível. Arthur era, como diz, um tradicionalista. Ele antecipou a sua reação. Ele tirou 3 documentos e deslizou-os para a mesa. Estas são 3 avaliações psiquiátricas independentes separadas, realizadas por 3 dos melhores especialistas do país. A última foi realizada apenas 48 horas antes de ele assinar o testamento. Todas as 3 o declaram em perfeita saúde mental e corporal e a agir por sua própria livre vontade. Ele tirou um 4º item, um pequeno envelope selado. Ele também gravou uma declaração em vídeo a ser reproduzida em caso de contestação. Gostaria que eu o reproduzisse ou devo guardá-lo para o tribunal? O rosto de Catherine era uma máscara de ódio. Ela sabia naquele instante que tinha sido completa e totalmente superada pelo seu marido morto. Beatrice, finalmente encontrando a sua voz, soltou um lamento. Uma casa. Ele deu a casa dela a uma serva. Ela não pode ter, Marcus gritou, o rosto escorregadio de suor. Eu dirijo aquela empresa. É minha. É o meu direito de nascença. Parece, disse o Sr. Finch de pé, que o seu direito de nascença foi reatribuído. A senhorita Hayes é agora sua chefe. Na verdade, ela é a chefe de todos vocês. Ele virou-se para Sarafina, a sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Senhorita Hayes, esta reunião está encerrada. Os Blackwell podem sair sozinhos. Ele gesticulou para a porta. Marcus parecia que ia atacar, mas Catherine, com um olhar frio e calculista, pôs a mão no braço dele. Aqui não, Marcus, disse ela, a voz perigosamente baixa. Isto não acabou. Isto está longe de acabar. Ela virou-se para Sarafina, os seus olhos varrendo-a, dos seus sapatos gastos às suas mãos trêmulas. Era um olhar de tal ódio profundo que Sarafina o sentiu como um golpe físico. Pode ter o dinheiro dele, Catherine sibilou, mas nunca será uma de nós. Você viverá para se arrepender deste dia. Queimarei cada cêntimo que tenho para vê-la destruída. Beatrice seguiu a mãe soluçando. Estou arruinada. Ele me arruinou. Marcus foi o último a sair. Parou na porta, pairando sobre Sarafina. Não falou. Apenas apontou um dedo para ela, depois passou-o pela garganta num movimento lento e deliberado. Depois desapareceu. A pesada porta fechou-se, deixando Sarafina sozinha na vasta e silenciosa sala, com Alistair Finch. A adrenalina desapareceu e as suas pernas cederam. Ela desabou de volta na cadeira de pernas finas, o corpo a tremer violentamente. Senhor Finch, ela gaguejou, as lágrimas a turvarem a sua visão. Não entendo. Por quê? Por que ele faria isto comigo? Isto não é um presente. É uma sentença de morte. Pelo contrário, senhorita Hayes, disse Finch, caminhando até ela. Ele tirou uma chave pequena, pesada e ornamentada de latão do bolso e colocou-a na sua mão trêmula. Isto não é uma sentença de morte. Ele então entregou-lhe um envelope grosso de cor creme selado com o brasão da família Blackwell.
O seu nome estava escrito na frente na letra familiar e trêmula de Arthur. Isto, disse o Sr. Finch, é a sua armadura. Sarafina não foi a Blackwell Manor. A ideia daquele monumento frio e extenso a uma família sem amor fazia a sua pele arrepiar. Não foi a cobertura de Nova York nem a vila na Toscana. Ela pegou um táxi de volta para o seu pequeno apartamento de um quarto no lado norte, aquele com o radiador barulhento e a vista de uma parede de tijolos. A chave parecia um bloco de gelo no seu bolso, e a carta parecia uma bomba na sua bolsa. Ela trancou a porta, passou a corrente e encostou-se a ela, o coração a martelar contra as costelas. A transição de enfermeira invisível para alvo bilionário demorou menos de 15 minutos. Ela sentou-se no seu sofá de segunda mão, o envelope grosso pesado no seu colo. Por um longo tempo, ela limpa a garganta, apenas olhou para o seu nome. Sarafina. Ele sempre usava o seu nome completo. Sarafina, ele diria. Você tem olhos honestos, uma mercadoria rara. Com dedos trêmulos, ela quebrou o selo de cera. Dentro estavam várias páginas de papel timbrado grosso e com marca d'água, cobertas pela caligrafia aracnídea de Arthur. Minha queridíssima Sarafina, se estás a ler isto, então eu parti e a primeira batalha foi travada. Sinto muito, muito pelo que te fiz passar. Eu te conheço, sei que não pediste isto, sei que estás apavorada, mas também conheço a tua força, uma força que a minha própria linhagem nunca possuiu. Não estou a dar-te um presente, Sarafina. Estou a pedir-te que aceites um fardo. Estou a pedir um último ato de serviço. Não para mim, para o teu pai. Sarafina congelou. O meu pai. O pai dela, David Hayes, morrera quando ela tinha 10 anos. Ele era um homem brilhante e gentil, um engenheiro que, como a mãe dela sempre dissera, morrera de um coração partido. Ele perdera o emprego, as suas poupanças e a sua reputação num esquema corporativo que ela nunca tinha compreendido completamente. A sua morte mergulhará e a sua mãe numa vida de pobreza, uma vida da qual ela ainda estava a sair. Ela continuou a ler, o sangue a gelar. Você não se lembrará de mim, mas eu conhecia o seu pai. David Hayes foi o meu primeiro sócio. Ele foi o meu melhor amigo. Ele era o H na BH Technologies, a empresa que um dia se tornaria a Blackwell Industries. Ele era o gênio. Eu era apenas o vendedor. Em 1995, estávamos à beira de uma descoberta. David tinha projetado um chip de processamento que mudaria a computação. Íamos ser reis, mas a minha família, a minha esposa Catherine e o meu filho Marcos, viram apenas um pagamento. Eles viram o seu pai como um obstáculo. Marcos, mesmo então, era um jogador. Estava endividado com as pessoas erradas. Catherine queria um caminho mais rápido para o mundo socialite. Eles conspiraram, forjaram documentos, criaram um rasto de papel falso que implicava David no desvio de fundos. Acusaram-no de vender os seus próprios projetos a um concorrente. Forçaram-me a escolher entre a minha família ou o meu amigo. Fui um cobarde, Sarafina. Escolhi a minha família. Deixei-os expulsar David. Assisti enquanto o arruinaram. Enquanto tiraram o nome dele da empresa. Enquanto roubaram o trabalho da sua vida, eles o levaram à falência e isso o matou. Sarafina soltou um soluço sufocado, a mão voando para a boca. A carta tremia. Todos esses anos ela pensara que ele era um empresário falido. Ele fora destruído. Vivi com esse pecado por 30 anos. Vi a minha esposa tornar-se um monstro de ambição e o meu filho tornar-se uma criatura de pura ganância. Deixei-os construir um império sobre o túmulo de um homem melhor. Não consegui impedi-los, mas pude criar uma contingência. Há 2 anos encontrei-te. Não foi um acidente, Sarafina. Eu te procurei. Precisava ver se alguma da decência do teu pai tinha sobrevivido em ti. E tinha. Passaste 2 anos a cuidar do homem cuja família destruiu a tua. Fizeste-o com bondade, com paciência,
com uma dignidade silenciosa que me envergonhou até o âmago. A minha família falhou todos os testes que lhes dei. Limpar a garganta. Tu passaste todos sem nunca saberes que estavas a ser testada. Isto não é um presente, é uma restituição. É a restauração do que é legitimamente teu. A Blackwell Industries foi construída sobre o gênio do teu pai. Pertencete, mas eles não a deixarão ir. Tentarão destruir-te tal como destruíram ele. O que me traz a chave? Sarafina olhou para a pesada chave de latão na sua mesa de café. Era ornamentada, antiquada. A chave abre uma sala na Blackwell Manor, uma sala que só eu e agora tu sabes que existe. Vai à biblioteca. Encontra a terceira prateleira, a seção sobre história romana. Encontra a cópia das Meditações de Marco Aurélio. É um livro falso. Atrás dele há uma fechadura. Usa a chave. Lá dentro encontrarás o meu verdadeiro legado. Não o dinheiro, não a empresa. Encontrarás a verdade. Passei a última década a compilá-la. A minha família acredita que eu era um velho tolo e senil. Na verdade, eu era um historiador. Este é o teu arsenal, Sarafina. Não tenhas medo de o usar. Eles não te mostrarão misericórdia. Não lhes dês trégua. Vinga o teu pai. Sê corajosa. Tenho muito orgulho de ti, teu amigo Arthur. Sarafina sentou-se no silêncio do seu apartamento por 1 hora inteira. O choque foi substituído por uma clareza fria e dura. O tremor parou. O medo ainda estava lá, mas agora estava forjado em algo novo. Não era medo, era raiva. Ela levantou-se, foi à sua pequena cozinha e serviu-se um copo de água. Olhou para o seu reflexo na janela escura. Viu os olhos do seu pai a olharem de volta para ela. Eles não te mostrarão misericórdia. Não lhes dês trégua. Ela pegou no telemóvel e discou o número do cartão de visita que o Sr. Finch lhe tinha dado. Sr. Finch, disse ela, a voz firme e clara. É Sarafina Hayes. Preciso que providencie acesso a Blackwell Manor. Estarei lá em 1 hora. Blackwell Manor era uma fortaleza de calcário e vidro escuro, situada na margem do lago Michigan. Não era uma casa. Era uma declaração. Declarava que os seus ocupantes eram intocáveis, acima das preocupações dos homens mortais. Quando Sarafina chegou num serviço de carro arranjado por Finch, os enormes portões de ferro estavam fechados. Um guarda de segurança particular, um homem corpulento chamado Peterson, que sempre zombara dela, saiu da guarita. Não posso deixá-la entrar, senhorita Hayes, disse ele, sem se preocupar em esconder o seu sorriso afetado. Ordens da senhora Blackwell. Está a invadir propriedade privada. Sr. Peterson, disse Alistair Finch, saindo do seu próprio carro, que parara atrás do dela. Esta é a senhorita Sarafina Hayes, a atual e única proprietária dessa propriedade. A documentação foi enviada para a sua empresa de segurança há 1 hora. Se impedir o acesso dela, será preso por invasão criminal de propriedade privada e obstrução. Estamos claros? O sorriso afetado do guarda desapareceu. Ele tateou o seu cartão de acesso e os portões rangeram ao abrir. Sarafina atravessou as enormes portas da frente. Os funcionários liderados pela governanta, Sra. Davis, uma mulher leal apenas a Catherine, estavam enfileirados no grande hall. Olhavam para ela com hostilidade aberta. Sr. Finch, presumo que esteja aqui para fazer um inventário, disse a Sra. Davis, a voz escorrendo desdém. A Sra. Blackwell está na sala de estar reunida com os seus verdadeiros advogados. Não estamos aqui para fazer inventário, Sarafina disse, a voz ecoando no salão de mármore. Ela surpreendeu-se com a sua firmeza. Estamos aqui para inspecionar a biblioteca. Por favor, garanta que não sejamos incomodados. Ela passou por eles, sem esperar por uma resposta. Podia sentir os olhos deles a arderem nas suas costas. A biblioteca era o seu cômodo preferido na casa, o único que lembrava Arthur. Tinha 2 andares de altura, forrada do chão ao teto, com milhares de livros. Uma escadaria em espiral
Levava a uma galeria no segundo andar. Terceira prateleira, ela murmurou para si mesma. História romana, ela encontrou a seção Livy, Tácitus, Suetônios. E ali, uma cópia encadernada em couro vermelho escuro das Meditações de Marco Aurélio. A sua mão tremia novamente enquanto o puxava. Não era um livro. A lombada e a capa estavam presas a uma pequena e pesada caixa. Atrás dela, exatamente como Arthur havia escrito, havia uma fechadura de latão. Finch permaneceu de guarda na porta. Sarafina inseriu a chave pesada. Ela girou suavemente e com um pesado e oleado baque, uma seção da estante clicou e balançou para dentro, revelando uma abertura escura e estreita. Era uma porta secreta perfeitamente nivelada com as prateleiras. Meu Deus, Finch respirou. Trabalhei para ele por 40 anos. Nunca soube. Ele disse que ninguém sabia, Sarafina respondeu. Ela encontrou um interruptor de luz e um conjunto de escadas estreitas iluminadas que desciam. Ela desceu para a escuridão, Finch seguindo de perto. As escadas abriam-se para uma sala que era o oposto completo da mansão acima. Era um bunker. As paredes eram de concreto. A iluminação era fortemente moderna e o ar era fresco e climatizado. Era um escritório particular. Uma parede estava forrada com arquivos, cada um com uma fechadura de alta segurança. Outra tinha um banco de servidores de computador a zumbir silenciosamente. E no centro da sala, sobre limpa a garganta, uma simples mesa de aço moderna, estava um único item. Um grosso livro encadernado em couro preto. Sarafina caminhou até ele. Não era um diário. Era, como o seu título sugeria, um registro. Impresso na capa em folha de ouro simples, estavam duas palavras. A conta de David Hayes. Ela abriu. A primeira página era uma cópia do acordo de parceria original da BNA Technologies, assinado por Arthur Blackwell e David Hayes. A página seguinte era uma cópia dos documentos forjados que Catherine e Marcus tinham usado para incriminar o seu pai. E as páginas depois disso... Sarafina ofegou. Era um registro meticuloso, detalhado e completamente incriminatório de cada ato criminoso e imoral que a família Blackwell tinha cometido nos últimos 30 anos. Arthur não estava apenas a lamentar. Ele estava a investigar. Tinha extratos bancários, recibos de transferências eletrônicas e transcrições de áudio. Tinha provas de que Marcos tinha desviado mais de 20 milhões de dólares do fundo de pensões da empresa para cobrir dívidas de jogo em Macau, usando uma série de empresas de fachada offshore. Tinha provas de que Beatrice tinha chantageado um senador dos Estados para conseguir ao seu marido uma variação de zoneamento favorável, usando fotografias que pagou a um investigador particular para tirar. Tinha uma declaração juramentada e autenticada da ex-assistente pessoal de Catherine, detalhando como Catherine tinha subornado sistematicamente membros do conselho e forjado assinaturas para completar a expulsão de David Hayes. Era uma confissão passo a passo da conspiração. Arthur tinha feito a referência cruzada de tudo, cada data, cada dólar, cada reunião secreta. Era uma bomba nuclear. Isso não era apenas motivo para ganhar um caso civil. Isso era o suficiente para enviar toda a família Blackwell para a prisão federal pelo resto das suas vidas. Sarafina, disse Finch, a voz abafada enquanto lia por cima do ombro dela. Isto é uma das coisas mais aterrorizantes que já vi. Ele construiu uma forca e esperou pacientemente 30 anos para armar a armadilha. Sarafina virou a página. A última entrada datava de apenas uma semana antes da morte de Arthur. Não era um documento. Era uma nota escrita para ela. Eles te chamarão de ladra. Usarão a mídia para te pintar como vilã. Tentarão te quebrar. Este livro é o teu escudo, mas também é uma espada. Como o usares, é contigo. Lembrar-te de quem és. És a filha de David Hayes. Faz com que se lembrem do nome dele.
Sarafina fechou o livro-oração. A raiva fria e dura do seu apartamento agora se transformara numa determinação gélida. O tremor parou. Sr. Finch, ela disse, colocando o pesado livro debaixo do braço. Eles estão a reunir-se com os advogados deles. Acredito que é hora de nos apresentarmos. O que vai fazer? Ele perguntou. Arthur deu-me uma escolha, disse Sarafina, caminhando em direção às escadas. Não acho que Catherine, Marcus ou Beatrice mereçam uma. Quando Sarafina e Finch entraram na grande sala de visitas, a cena era de fúria e pânico. Catherine, Marcus e Beatrice estavam encolhidos com uma equipa de advogados. O homem que os liderava era Corbin Thorne, um notório tubarão corporativo conhecido pelas suas táticas de terra queimada. Apresentar uma injunção imediata, Thorne estava a dizer. Reclamar insanidade temporária, influência indevida e má gestão grosseira. Vamos arrastá-la em litígio por 20 anos. Ela estará falida antes mesmo de ver um tostão. Boa tarde, disse Sarafina, a voz ecoando pela sala opulenta. O grupo virou-se, os olhos de Corbin Thorne estreitaram-se, avaliando-a. O rosto de Catherine contorceu-se de nojo. Saia da minha casa, Catherine rosnou. Não é a sua casa, Sarafina respondeu calmamente. Ela caminhou para o centro da sala e colocou o livro preto numa mesa de mogno do século XVIII de valor inestimável, com um baque pesado. O que é isso? Thorne perguntou, dando um passo à frente. A sua curiosidade profissional aguçou-se. Chama-se. Conta de David Hayes, disse Sarafina. O nome atingiu-os como um golpe físico. Marcus empalideceu visivelmente. Catherine, pela primeira vez, parecia absolutamente aterrorizada. A sua mão esvoaçou para as pérolas na sua garganta. Eu não sei do que está a falar, Catherine gaguejou. Não sabe? Sarafina perguntou. Ele era o meu pai. Era o sócio de Arthur. Era o homem que vocês destruíram para construir este mausoléu. Ela abriu o livro. Tenho a certeza de que os seus advogados estarão interessados nisto. Página 42. Um registro detalhado das transferências eletrônicas de Marcus do fundo de pensões da Blackwell Industries para uma conta fantasma nas Ilhas Cayman. Acredito que o total é de 23,4 milhões. Tenho a certeza de que o gabinete do procurador do Zetuaewa achará isso fascinante. Marcus parecia que ia desmaiar. Você está a mentir. Estou? Os números de roteamento estão todos aqui, Sarafina disse, virando uma página. Ou talvez Beatriz prefira que discutamos a página 78, a declaração juramentada do detetive particular que você contratou para chantagear o senador Thompson. Adultério é uma coisa, mas usá-lo para manipular um contrato federal, isso é uma ofensa de nível rico. Beatriz soltou um pequeno grito horrorizado. Sarafina guardou o seu último olhar para Catherine. E depois a obra-prima. A primeira sessão inteira, uma conspiração de 30 anos para cometer fraude corporativa, falsificação e fraude eletrônica, tudo para roubar a empresa do meu pai. Ela olhou para Corbin Thorne, que estava a olhar para o livro, o seu sorriso predatório completamente desaparecido. Isto não é uma contestação de testamento, Sr. Thorne, Sarafina disse, a voz a ecoar com uma autoridade que ela nunca soube que possuía. Isto é uma confissão criminal. E agora sou a única proprietária da Blackwell Industries, a empresa que o senhor defraudou. Ela virou-se para a família. Eles estavam quebrados. A rainha do gelo, o herdeiro arrogante, a princesa snob, eram apenas pessoas pequenas, aterrorizadas e culpadas. Isto é o que vai acontecer, Sarafina disse, a voz caindo para um sussurro de aço. Vocês vão dispensar os vossos advogados. Vão desistir da vossa contestação. Vão arrumar uma mala cada um. Um carro estará aqui em 1 hora para vos levar a um hotel. Nunca mais porão os pés nesta casa
ou em qualquer outra propriedade Blackwell. Limpa na garganta. Vão assinar uma abdicação total do conselho. Em troca, ela fez uma pausa. Eu considerarei não entregar este livro ao procurador distrital. Você não pode, Catherine sussurrou. Eu posso, Sarafina disse. Eu sou a chefe agora. Você tem 1 hora. Ela virou-se e saiu da sala, Finch ao seu lado. As semanas seguintes foram um borrão. A mídia enlouqueceu. Limpa lá a garganta. Enfermeira misteriosa herda Fortuna Blackwell, gritavam as manchetes. Paparazzi acamparam em frente ao seu prédio de apartamentos, forçando-o a mudar-se para um condomínio seguro no centro, pago pela herança. Os Blackwells, no entanto, ficaram em silêncio. Exatamente como ela havia exigido, eles retiraram a sua contestação. Corbin Thorne divulgou um comunicado dizendo que a família desejava tudo de bom à senhorita Hayes e estava confiante na sua capacidade de liderar a Blackwell Industries. Eles haviam desaparecido da vida pública. Sarafina, guiada por Finch e um novo conselho cuidadosamente selecionado, assumiu o controle. As primeiras reuniões foram brutais. Os executivos, todos leais a Marcos, tratavam-na com desprezo aberto. Com todo o respeito, senhorita Hayes, disse um vice-presidente de cabelos prateados chamado Robert Sterling. O que sabe uma profissional de saúde sobre logística global? Sarafina sentou-se à cabeceira da longa mesa, o lugar que Arthur costumava ocupar. Senhor Sterling, ela disse, sei que o senhor tem assinado os relatórios de despesas fraudulentos de Marcus Blackwell há 5 anos. Sei que o senhor tem sido CEO de uma empresa cujo fundo de pensões tem sido sistematicamente saqueado. E sei que a sua assinatura está na autorização ilegal de transferência eletrônica de 2023. Então, com todo o respeito, o senhor tem 2 opções. Pode responder às minhas perguntas honestamente e ajudar-me a resolver esta confusão. Ou posso chamar a segurança. O que vai ser? O desprezo desapareceu. Os executivos alinharam-se. Sarafina trabalhava 20 horas por dia. Não era uma CEO natural, mas aprendia rápido e tinha uma coisa que os Blackwells nunca tiveram: uma consciência. Ela vasculhava os arquivos da empresa. Encontrou onde Marcos tinha cortado custos, onde tinha explorado trabalhadores, onde tinha poluído. Também se sentiu incrivelmente, profundamente solitária. Era a mulher mais rica de Chicago e não tinha ninguém. Era uma ilha cercada por tubarões. O poder era imenso, mas era frio. Uma noite exausta, ela estava a rever um relatório trimestral quando Finch lhe trouxe uma chávena de chá. Está a ir bem, ele disse gentilmente. É uma pessoa nata. Tem a mente do seu pai. Não tenho, Sarafina disse, esfregando as têmporas. Estou apenas zangada. Estou a gerir tudo isto com pura raiva. O que acontece quando ela acaba? Então você a gerencia com princípios, disse Finch. Arthur sabia o que estava a fazer. Ele não lhe deu apenas o dinheiro. Ele lhe deu um propósito. Ele estava certo. Mas a vitória parecia oca. Os Blackwells tinham partido, vivendo em desgraça silenciosa. Mas estavam livres. Eram ricos, mesmo sem um império. Catherine tinha o seu fundo, Beatriz, a sua arte, Marcos, os seus relógios. Eles tinham escapado impunes. A sua promessa de considerar não apresentar queixa parecia fraca. Parecia a covardia do seu pai. Foi então que o telefonema chegou. Era de um número desconhecido. Senhorita Hayes. A voz era rouca, assustada. Era Marcos. O que queres, Marcos? Eu preciso te ver. Por favor. É a minha mãe. Ela não está bem. Ela está obcecada. Ela está a planear algo. Eu acho que você está em perigo. Sarafina concordou em encontrá-lo, contra as vigorosas objeções de Finch. Ela escolheu um local público, o átrio lotado do Chicago Cultural Center, sob a enorme cúpula Tiffany. Limpa a garganta.
Ela levou a sua própria segurança. 2 homens à paisana que ficaram a 6 metros de distância. Marcos estava terrível. Havia perdido peso. O seu fato caro pendia-lhe e as suas mãos tremiam. Parecia um homem que não dormia há um mês. Obrigado por ter vindo, ele sussurrou, sentando-se à sua frente. Que é isto, Marcos? É a minha mãe, ele disse, os olhos a desviar-se. Ela enlouqueceu. Você tirou tudo. O nome dela, a casa dela, o poder dela. Ela tem se encontrado com pessoas muito más, não advogados. Pessoas como aquelas a quem eu costumava dever dinheiro. Do que eu está a falar? Ela tem um Novo Testamento. Ele sussurrou, inclinando-se. Ela encontrou um Novo Testamento, um que anula o seu. Deixa tudo para ela. É datado de 2 dias depois de o seu ter sido assinado. O sangue de Sarafina gelou. É uma falsificação. Claro que é, Marcos sibilou, mas é uma falsificação perfeita. Ela encontrou um especialista. E ela tem uma testemunha, uma enfermeira do hospital. Ela pagou-a. Ela vai alegar que Arthur assinou-o durante um momento de lucidez, pouco antes de morrer, depois de você ter saído. Ela vai apresentá-lo amanhã. Não vai funcionar, Sarafina disse, embora o coração estivesse a bater forte. Finch tem a declaração em vídeo. Ele tem as avaliações psiquiátricas. Você não entende, Marcos disse agarrando o braço dela. A nova história dela não é que você o influenciou. A nova história dela é que você o assassinou. Ela vai alegar que você descobriu o Novo Testamento e você sobredosou a medicação dele. Ela pagou um legista para corroborar. Ela vai mandar exumar o corpo dele. Ela não está a tentar ganhar um caso civil, Sarafina. Ela está a tentar metê-la na prisão por assassinato. Sarafina olhou para ele horrorizada. Este era um nível de maldade que ela não tinha antecipado. Por que é que me está a contar isto? Ela perguntou. Por que me está a trair? Marcos olhou para as suas mãos trêmulas. Porque ela está a usar os meus contactos, o falsificador, o legista. Estes são homens perigosos. Quando isto acabar, eles não vão simplesmente embora. Eles serão os nossos donos. Ela está a afogar-nos a todos. Ele levantou os olhos desesperado. E ela vai usar o dinheiro do fundo de pensões, o dinheiro que roubei. Ela encontrou as minhas contas offshore. Está a drená-las para pagar a estas pessoas. Ela está a arruinar-me. Sarafina quase riu. Não era consciência, era autopreservação. Ele ainda era a mesma criatura patética. O que você quer, Marcos? Um acordo, ele disse, a voz recuperando uma fração da sua antiga confiança. Eu vou testemunhar. Vou dizer ao tribunal que o testamento é uma falsificação. Vou contar-lhes tudo o que ela está a planear. Eu serei a sua testemunha principal. Em troca de quê? Imunidade pelo roubo do fundo de pensões. Você tem esse livro. Você me dá as páginas sobre mim. Você assina um documento dizendo que não vai apresentar queixas. Eu salvo você. Você me salva. Ele estava a oferecer-lhe um pacto com o diabo. Se ela recusasse, enfrentaria um julgamento por assassinato, um testamento falsificado, um legista comprado. Era plausível. Um júri poderia acreditar. Catherine Blackwell era a viúva de luto. Sarafina era a enfermeira que misteriosamente herdara $1.000 milhões. Mas se ela aceitasse, estaria a deixá-lo escapar impune de roubar milhões aos seus próprios funcionários. Ela seria como Arthur, um covarde a escolher o caminho mais fácil. Eu sou a filha de David Hayes, ela pensou. Não, Marcos, ela disse levantando-se. O quê? Você está louca? Ela vai te destruir. Não, ela não vai, Sarafina disse, a voz como gelo. Você parece ter esquecido algo. Eu tenho o livro, eu tenho a verdade. Quer fazer um acordo? Ótimo. Mas não aqui. Ela inclinou-se. Você virá ao escritório de Alistair Finch amanhã às 9 da manhã. Você trará o nome do falsificador, o nome do legista
e cada peça de evidência que tiver sobre este Novo Testamento. Você assinará uma confissão completa pelos seus próprios crimes. E, em troca, pedirei ao DA que note a sua cooperação quando eu lhes entregar o arquivo inteiro. Talvez eles lhe deem 10 anos em vez de 20. Esse é o único acordo que você terá. Marcos olhou para ela, o rosto pálido. Ele estava tão certo de que ela estaria aterrorizada. Tinha confundido a sua quietude com fraqueza. Foi o mesmo erro que toda a sua família tinha cometido. Você arriscaria um julgamento por assassinato? Ele sussurrou. Você arriscaria a prisão para proteger sua mãe? Ela retrucou. Nos vemos às 9 da manhã. Ela virou-se e afastou-se à sua segurança e segui-la. Estava aterrorizada, mas também, pela primeira vez, no controlo total. Na manhã seguinte, Marcus não apareceu. Às 9 da manhã vieram e se foram. Às 10h15, Alistair Finch entrou na sua sala de conferências, onde Sarafina esperava. Ele não vem, disse Sarafina, o estômago a afundar. Não, disse Finch, o rosto sério. Ele não vem. Mas Catherine vem. Ela registrou o Novo Testamento e registrou uma petição para uma audiência de emergência e uma ordem para exumar o corpo de Arthur. A audiência é esta tarde. Ela está a acusá-la de assassinato em primeiro grau. A audiência de emergência não foi realizada num grandioso tribunal com painéis de madeira, mas sim numa funcional câmara sem janelas, reservada para processos de inventário e moções de emergência. Era, se possível, ainda mais claustrofóbica. O ar estava denso com o cheiro a cera de chão e a pânico controlado. Mas os meios de comunicação social tinham-na encontrado. A sala era um circo. Flashes disparavam num constante e ofuscante staccato, capturando cada pestanejar, cada gota de suor. Sarafina sentava-se na mesa da defesa, com as mãos cruzadas no colo. Ela escolhera um fato azul marinho simples e modesto, um eco consciente da enfermeira que tinha sido. Parecia um pardal atacado por abutres. Do outro lado do corredor, Catherine Blackwell estava a fazer a performance da sua vida. Vestida com um luto matinal parisiense sob medida, um delicado véu de renda cobrindo o seu rosto, ela era a imagem perfeita da viúva injustiçada e em luto. Ela apertava um lenço de seda contra os lábios, os seus ombros a tremerem delicadamente. Ao seu lado, Corbin Thorne, o seu advogado tubarão, irradiava uma autoconfiança arrogante e predatória. Ele estava ali para depenar um peixe, e sabia disso. Meritíssimo, Thorne começou. A voz um barítono suave e confiante que preencheu a pequena sala. Estamos aqui hoje não apenas para corrigir um grave erro financeiro, mas para deter um criminoso. Ele virou-se, os olhos varrendo Sarafina com teatral desdém. Estamos aqui para expor um predador, uma mulher que, num grotesco abuso de confiança, explorou um homem doente, vulnerável e idoso. Ela era a sua enfermeira, a sua cuidadora. Ela era, em essência, um anjo da misericórdia. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, ou assim ele pensou. Mas parece que este anjo estava mais interessado na sua conta bancária do que no seu bem-estar. Ela o drogou, isolou-o da sua família amorosa e, num momento da sua mais profunda confusão, fê-lo assinar um testamento que é nada menos que uma fantasia. Ele gesticulou para Sarafina. A defesa vai mostrar-vos um vídeo. Um vídeo de um homem doente e divagante. Nós, no entanto, vamos mostrar-vos algo muito mais concreto. Com um floreio, ele produziu o testamento falsificado. Isto, meritíssimo, é o verdadeiro e último testamento de Arthur Blackwell. Assinado apenas 2 dias antes da sua morte, num momento de profunda lucidez, um momento em que ele percebeu o seu erro e procurou restaurar o seu legado à sua família, onde ele pertence. Ele então produziu a declaração juramentada da enfermeira paga. Temos uma declaração juramentada de outra cuidadora, uma senhora Lydia Kent, que testemunhou a senhorita Hayes a repreender o Sr. Blackwell, a pressioná-lo, a ameaçá-lo.
Finalmente ele ergueu o relatório preliminar do legista comprado. E o mais arrepiante, meritíssimo, temos isto, um relatório toxicológico preliminar solicitado pela minha cliente que mostra inconsistências farmacológicas no sistema do Sr. Blackwell na altura da sua morte. Níveis de medicação que não são apenas altos, meritíssimos, são letais. A sala irrompeu num coletivo e horrorizado suspiro. Os flashes eram uma parede sólida de luz. Mata! Alguém gritou da galeria. Ela não apenas o influenciou. Thorne rugiu. Quando soube que ele a havia excluído deste Novo Testamento válido, ela o silenciou. Estamos a peticionar uma injunção imediata, uma exumação completa do corpo e um encaminhamento criminal ao procurador distrital para a prisão de Sarafina Reis sob suspeita de assassinato em primeiro grau. A juíza, uma mulher severa chamada Helen Price, olhou para o relatório, depois para Sarafina. A sua expressão era grave. Esta era uma narrativa coerente e condenatória. A viúva em luto, o Novo Testamento, as provas médicas. Sr. Finch, disse a juíza, a voz pesada, a sua resposta, e é melhor que seja boa. Alistair Finch levantou-se. Ele era a única pessoa calma na sala. Abotoou o casaco do fato, ajustou os óculos e caminhou até o pódio. O Sr. Thorne, meritíssimo, acabou de contar uma história notável. É convincente, é dramática e não tem absolutamente nenhuma base na realidade. Não é apenas uma fabricação, é uma conspiração criminal ativa. Ele apresentou um testamento falsificado, uma declaração juramentada perjura e um relatório médico fraudulento, e podemos provar isso. Thorne riu. Provas? Você não tem nada. Um vídeo trêmulo de um homem senil. Oh, temos mais do que isso, disse Finch, a voz baixa, mas audível. O Sr. Thorne construiu todo o seu caso sobre uma base de mentiras. E temos uma testemunha que testemunhará a construção dessas mentiras. A defesa chama o Sr. Marcus Blackwell. O nome caiu como uma pedra. Catherine, atrás do seu véu, congelou. O seu tremor parou. Ela olhou para Finch, os seus olhos estreitando-se em confusão. Marcus, ela sussurrou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Ele não está aqui. Corbin Thorne parecia confuso. Meritíssimo, o Sr. Blackwell não está na nossa lista de testemunhas. Não sabemos o seu paradeiro. Ah, eu sei, Sr. Thorne, disse Finch, virando-se para as pesadas portas de carvalho no fundo do tribunal. Ele está neste exato momento sob a custódia dos U.S. Marshals. As portas abriram-se. 2 Marshals entraram, e entre eles, com as mãos algemadas à frente, estava Marcus Blackwell. Ele não era mais o herdeiro arrogante. O seu rosto estava cinzento, o seu fato caro estava amarrotado, e ele parecia completamente derrotado. O tribunal explodiu. Desta vez, o juiz teve de bater o seu martelo por 30 segundos inteiros para restabelecer a ordem. Catherine estava de pé, o véu esquecido, o rosto uma máscara de puro choque e fúria. Marcus, o que significa isto? O que você fez? Senhora Blackwell, sente-se, ordenou a juíza Price. Marcus foi levado ao estande das testemunhas. Ele jurou, a mão tremendo tanto que mal conseguia levantá-la. Ele não olhou para a mãe. Sr. Blackwell, Finch começou, a voz cirúrgica. O senhor se entregou ao Ministério Público dos Erusios esta manhã, não foi? Sim. A voz de Marcus era um sussurro ganancioso. Ao fazê-lo, o senhor prestou uma confissão completa sobre vários crimes financeiros, incluindo o desfalque de mais de 23 milhões de dólares do fundo de pensões da Blackwell Industries. Thorne levantou-se. Objeção. Relevância. É profundamente relevante, meritíssimo, pois estabelece o desespero desta família, Finch contestou. Indeferida, a juíza replicou. Continue. E o senhor também, Finch continuou, prestou depoimento sobre o assunto que nos ocupa hoje. Sr. Blackwell,
Mostrou-lhe o que o Sr. Thorne apresentou como o último testamento do seu pai. Já viu este documento antes? Marcos olhou para ele e depois para sua mãe. Os olhos dela queimavam-no, um olhar de ódio tão concentrado que ele estremeceu. Sim, disse ele. E onde você o viu? No escritório da minha mãe, há 2 semanas. O seu pai, Arthur Blackwell, estava presente? Não. Então quem estava? Marcos respirou fundo. A minha mãe e um homem, um homem chamado Luiz Petro. Ele é um especialista, um falsificador. A sala estava completamente silenciosa. Catherine agarrou a mesa, os nós dos dedos brancos. A minha mãe, Marcos continuou, a voz falhando, pagou-lhe $200.000 para criar esse documento. Ela pagou ao Dr. Miles, o legista, para criar o relatório toxicológico. Ela pagou à enfermeira Lydia Kent. Ela estava a usar as minhas contas offshore para fazer isso, esvaziando-as. Ela ia incriminar a senhorita Hayes por assassinato. Ela disse que era a única maneira de limpar o nome da família e recuperar o dinheiro. Catherine soltou um som. Não era um grito. Era limpa a garganta, um rosnado baixo e animalesco. Sua rata semespinha, ingrata e lamentável. Ela gritou, avançando antes que um oficial a agarrasse pelo braço. Eu fiz isto por nós. Eu construí esta família. Você sempre foi fraco, exatamente como o seu pai. Senhora Blackwell, está em desrespeito. A juíza rugiu. Corbin Thorne parecia ter sido atingido por um raio. O seu caso, a sua reputação acabava de evaporar. Meritíssimo, meritíssimo, esta é claramente uma testemunha comprometida. Um homem desesperado a tentar salvar a sua própria pele. Ele diria qualquer coisa. Ele está certo, Sr. Thorne, disse Finch calmamente, virando-se do caos. O Sr. Blackwell é um homem desesperado, e ele está a tentar salvar a sua própria pele. É por isso que acreditamos nele. Mas o seu testemunho não é a nossa prova. É apenas a introdução. Finch voltou para a mesa da defesa, onde Sarafina estava sentada, observando com o rosto pálido, mas os olhos firmes. Ele ergueu o pesado livro de couro preto. Meritíssimo, quer saber por que Arthur Blackwell deixou a sua fortuna à senhorita Hayes? Quer saber por que Catherine Blackwell iria tão longe? Falsificação, suborno, conspiração para cometer assassinato. O motivo não está em nenhum desses documentos fraudulentos. Está nisto. Ele colocou o livro no banco do juiz. O baque foi o único som na sala. Chama-se A Conta de David Hayes, e é o registro pessoal meticuloso de 30 anos de Arthur Blackwell dos crimes, fraudes e atos imorais da sua própria família. Catherine, que estava a lutar contra o guarda, ficou completamente imóvel. O sangue escoou do seu rosto. Este foi o golpe que ela não tinha antecipado. O livro detalha, Finch anunciou à sala atônita, o pecado original, uma conspiração de 30 anos liderada por Catherine Blackwell para defraudar, levar à falência e, em última análise, destruir o primeiro sócio de Arthur, um homem chamado David Hayes. Finch virou-se e apontou diretamente para Sarafina, um homem que era o pai dela. O testamento não foi roubo, meritíssimo. Foi restituição. Este livro contém a prova do roubo do fundo de pensões. Contém os detalhes da chantagem senatorial. E contém, na própria letra de Arthur, um relato completo da fraude corporativa que construiu o Império Blackwell. Ele olhou de volta para a juíza. Esta audiência é uma farsa. É o último ato desesperado de uma dinastia criminosa. Pedimos a imediata anulação e solicitamos que o tribunal reconheça o procurador do Edaneus ou assim 2 agentes federais que têm esperado pacientemente na galeria. Acredito que eles tenham mandado de prisão para a senhora Catherine Blackwell e, muito possivelmente, ele acrescentou com um olhar frio para Thorne, para o seu conselho sob acusações de conspiração, falsificação e suborno de perjúrio. Enquanto os agentes se aproximavam, Catherine não resistiu. Não chorou.
A rainha de gelo tinha se estilhaçado, deixando apenas uma mulher vazia e derrotada. Ela foi algemada e, enquanto a conduziam pela Sarafina, ela parou. Os olhos delas encontraram-se pela primeira vez como iguais. Foi tudo em vão, Catherine sussurrou, não com remorso, mas com amargo e profundo arrependimento. Depois, ela partiu. O epílogo foi rápido. A retribuição foi total. O Império Blackwell, construído sobre um túmulo, havia colapsado num só. Catherine foi condenada e morreu na prisão 2 anos depois. Marcus, pelo seu testemunho, cumpriu 7 anos por desfalque e foi libertado. Um homem falido e quebrado. Corbin Thorne foi desqualificado. As manchetes mudaram da noite para o dia. A vingança do fantasma. O império roubado, a enfermeira invisível que vingou o seu pai. Sarafina Hayes foi, por um tempo, a mulher mais famosa do mundo. Ela mudou-se para a cobertura de Nova York, mas sentia-se perdida nela. O silêncio era mais pesado do que fora no seu pequeno apartamento. A vitória era fria. Ela tinha vencido. Ela, limpa a garganta, tinha vingado o seu pai, mas agora era a única proprietária de um monumento à sua destruição. Então ela fez uma escolha diferente. Ela não era uma Blackwell. Ela era uma Hayes. Ela não manteve o império. Ela o desmantelou. Vendeu a Blackwell Industries a um concorrente mais ético com uma condição. O fundo de pensões saqueado deveria ser integralmente restituído com juros e todos os funcionários deveriam ser protegidos. Vendeu a Blackwell Manor e ela foi transformada num museu de arte pública. Vendeu a cobertura, a vila, os relógios e a arte. 1 ano depois daquele dia no tribunal, Sarafina Hayes sentou-se num banco de parque a comer um sanduíche. Ela usava jeans e uma camisola simples. Não era mais bilionária. Havia pegado os 900 milhões de dólares inteiros, o dinheiro que deveria ter sido do seu pai, e criado a Fundação David Hayes, o maior fundo de defesa legal do país para vítimas de fraude corporativa e crimes de colarinho branco. Limpa-lhe garganta. Alistair Finch, agora felizmente aposentado, aproximou-se e sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma simples chávena de café. Ele era o presidente pro bono do conselho da fundação. Sabes, ele disse, acabaste de aprovar uma bolsa que provavelmente salvará 1000 famílias do próximo Marcus Blackwell. Sarafina sorriu, observando as crianças a brincar na relva. A raiva tinha desaparecido. O medo tinha desaparecido. O terrível peso esmagador do fardo de Arthur estava finalmente levantado. Você se parece com ele hoje? Alistair disse baixinho. David, você tem os olhos dele. Bom, Sarafina disse tomando um gole de café. Não sou rica mais, Alistair. Não sou um fantasma e não sou uma rainha. O que é você então? Limpa a garganta. Ela sorriu, virando o rosto para o sol. Eu sou livre. O mundo está cheio de pessoas invisíveis, aquelas postas de lado pelos ricos, os poderosos e os impiedosos. Sarafina Hayes era uma delas. Limpa a garganta, até o momento em que lhe foi dado o poder de lutar. Mas o verdadeiro poder não eram os 900 milhões de dólares. Era a escolha que ela fez de não se tornar os monstros contra os quais ela estava a lutar, mas de procurar justiça para aqueles que não tinham nenhuma. O que você pensa da escolha final de Sarafina? A sua justiça foi muito dura ou não o suficiente? Deixa-nos saber os seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos cada um deles. Esta história é um lembrete de que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais forte. Se você foi movido pela sua jornada de um fantasma a uma guardiã, por favor, clique no botão de gostei, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo e não se esqueça de se inscrever para mais dramas da vida real todas as semanas. O seu apoio significa